Agora nós vamos ouvir o pastor Eronildo Chagas. O pastor Eronildo, atualmente, ele é o secretário da Associação Norte Paranaense. Ele vai fazer uma palestra para vocês, para toda a igreja aqui, mas aqueles que estão no curso de professores, algo que a gente acabou lembrando deles. O pastor Eronildo está fazendo um doutorado em escola sabatina. Falta pouco para concluir. Pastor, só de bibliografia, quantas páginas são mesmo? 21 páginas, só assim para citar o nome dos livros que ele leu. Depois, se você quiser copiar todos os livros e ler, fala com ele. Tá? Só o nome dos livros, 21 páginas. E ele vai falar com vocês agora. Pastor, é contigo. Se divirta. Bom dia. Agradeço ao pastor Mário o convite e o privilégio de poder encontrar aqui amigos, pastor Williams, fomos colegas aí em alguns lugares que já trabalhamos no Brasil afora, e vários outros colegas que já vi aqui à distância, alguns já cumprimentei, e voltar também aqui a Sul Paranaense, onde eu trabalhei como pastor, quando era a antiga Sul, que envolvia todo o território das duas associações hoje que estão aqui em Curitiba. Irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o desenvolvimento do conceito do discipulado na escola sabatina. A escola sabatina, como foi dito, é o coração da igreja. Quem disse isso? Eu tentei achar, pastor Mário, quem é que falou esse negócio que a escola sabatina é o coração da igreja? E não foi você, mas também não foi Ellen White. Esse assunto surgiu em 1922, e Flora Plummer, que foi a única mulher que foi diretora da escola sabatina para o mundo todo, e foi a líder que mais tempo durou na escola sabatina, uma das influências mais significativas que a escola sabatina já recebeu. Ela escreveu isso, que o que o coração é para o corpo, a escola sabatina é para a igreja, a importância que isso é. Agora, irmãos, embora nós vamos focar mais o assunto do discipulado, eu gostaria que você considerasse um pouco sobre a origem da escola sabatina. Eu sei que vocês já tiveram conteúdo a esse respeito, mas perguntaria a vocês, a ideia da escola sabatina é algo novo ou antigo? E esse antigo é desde quando? Desde os pioneiros, alguém disse que desde o Éden e assim por diante. Veja, a escola sabatina, ela surgiu no movimento adventista. Pastor Gerson, eu aponto para cá, para lá ou para onde? Para cá? Ok. Olha, a escola sabatina está presente no movimento adventista, mas a ideia não é de um adventista. Ela surgiu, não é uma inovação dos adventistas, e um detalhe interessante também, que a escola sabatina surgiu na igreja adventista antes da igreja adventista surgir. Esse é um detalhe interessante. Deus estava preparando o cenário para o surgimento da igreja, e a primeira coisa que ele deu, uma das primeiras, foi esta escola chamada escola sabatina. Então, a origem, irmãos, o nome é moderno, mas a ideia vem desde o Éden. Embora nunca não existiu escola sabatina no Éden, como nós conhecemos hoje. Mas o princípio da escola sabatina é a educação religiosa, é a formação espiritual, é o contato constante com a palavra de Deus, porque é isso que edifica. Discurso de qualquer pessoa pode ser importante pela oratória, etc. e tal, mas o que edifica mesmo é o contato com a palavra de Deus, é a palavra que tem poder de criar, é a palavra que tem poder de transformar e assim por diante. Então, esta ideia de ensino religioso, de formação espiritual, ela lá no Éden começou, Deus falando com Adão e Eva diariamente, era um contato com a palavra. Quantas vezes por semana? Todos os dias, na viração do dia, Deus falava com eles. Depois, no período patriarcal, também havia a instrução constante dos pais para os filhos nos ensinamentos da palavra de Deus e assim por diante. Na formação da nação hebreia, Deus disse a Moisés: essas palavras que hoje te ordeno, você falará aos seus filhos no deitar, ao sair, no entrar. Lembra dessas palavras lá? É o que os pastores aqui vão lembrar, a Shema.
Ouve Israel, o Senhor, e essas palavras você falará ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, amarra o seu pescoço e etc. Então, o conceito, depois tivemos o período das escolas dos profetas, e Ellen White fala muito da escola dos profetas, ou das escolas dos profetas. Ela diz assim, o currículo dessas escolas era ensinar a importância do constante contato com a palavra de Deus. Assim, queridos, a escola sabatina é algo moderno, porém, pastor Edilson, ok, já foi. Então, esta ideia de dar instrução religiosa ao povo de Deus especialmente, ela teve continuação durante os séculos, quando a nação hebreia quase deixou de existir, quando foi para o exílio. Deus instituiu, ou Deus usou a nação para criar o sistema das sinagogas, que era uma escola que, dentre tantas outras atividades, executava também o ensino da palavra de Deus. E Flora Plumer, como eu já mencionei para vocês, que foi uma das líderes mais influentes da escola sabatina adventista, ela diz assim, se nós queremos estudar a origem da escola sabatina, não busquemos no movimento moderno das escolas dominicais, mas busquemos nos tempos da antiguidade, inclusive nas sinagogas. O currículo que eles usavam era muito semelhante ao que nós usamos hoje. Eles tinham classes de alunos de 5 anos a 9 anos e etc. Então havia um sistema de classes. E nós temos algumas referências no Novo Testamento que indica, aparentemente, nós não podemos afirmar, que esta prática também era uma prática cristã. Inclusive, alguns autores dizem que Jesus frequentou, grande parte dos ensinos de Jesus foi nas sinagogas. E a sinagoga exerceu uma influência tão modeladora na igreja cristã primitiva, que é impossível separar uma da outra durante bons séculos. Então, esse é um detalhe significativo. Esse texto de Timóteo, Paulo diz assim, olha, desde a infância sabes as sagradas letras e etc. Parece ser uma referência a um sistema de ensino sistemático que existia em prática naquele tempo e que relembra aí a ideia da escola sabatina. Então, esse princípio de educação religiosa, o de Deuteronômio 6, acompanhou não só o povo hebreu ao longo das suas gerações, mas também acompanhou grupos no período pré-cristão, como nós já falamos, as sinagogas, e muito tempo depois também. Por exemplo, no período da Idade Média, surgiram muitos grupos cristãos que fundaram escolas bíblicas. Quando prevalecia as trevas que o catolicismo acabou institucionalizando, esse modelo de educação religiosa, através do contato sistemático com a palavra de Deus, nunca deixou de existir. O propósito dessa fundação de escolas bíblicas era fortalecer a educação religiosa do povo. Então, por que é importante você ter isso em mente? Porque você, como líder dessa escola, você, como um professor desta escola, está trabalhando em algo que tem raízes históricas, raízes que estão fundamentadas não só na história, mas na revelação de Deus. Então, não é uma escola qualquer, é uma escola transformadora, é uma escola geradora de discípulos, e nós vamos ver isso ao longo dessa apresentação. Ainda sobre a origem da escola sabatina, com o advento da reforma protestante, os reformadores, tendo em mente o fortalecimento da fé das pessoas nas verdades da Bíblia, eles criaram escolas bíblicas. Aí está o nome de alguns deles. E esses homens de Deus, que segundo Ellen White, Deus usou esses homens, embora eles não tivessem todo o conhecimento da luz da verdade, eles foram usados por Deus. Eles fundaram essas escolas com esse propósito de fortalecer a fé, etc. E estas escolas foram chamadas depois de escolas dominicais. A primeira que se tem registro foi do ano 1560, fundado por John Knox. Depois Lutero, Calvino, etc. também contribuíram grandemente por isso. Aí são algumas referências apenas.
Essas escolas dominicais tiveram uma duração durante alguns séculos, ou durante algum período, mas logo após a morte dos reformadores, elas entraram em declínio. E assim permaneceu por mais de um século. Porém, você conhece, irmãos, a filosofia da história. Por exemplo, se você já leu o livro Grande Conflito, você percebe perfeitamente que Deus vai guiando a igreja numa linha histórica, partindo lá do começo, e tem um destino certo, que é a volta de Cristo. Então, com o declínio da escola dominical, houve um enfraquecimento desse sistema de ensino religioso, até que, no ano 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, este homem, que era filho de uma família rica, ele era uma pessoa empreendedora, tinha uma gráfica, uma editora e tudo mais, ele, preocupado com a situação espiritual das crianças de sua cidade, que a igreja não dava importância e valor às crianças, ele começou a formar uma classe de estudos da Bíblia aos domingos. E daí ressurgiu a escola dominical, que foi um movimento explosivo de reavivamento e de interesse no estudo da Bíblia. Esse movimento, começado por Robert Hicks, se espalhou por toda a Europa, veio para a América e foi para o mundo todo. Isso começou no ano 1780 e ressurgiu a escola dominical. Agora, há um detalhe histórico curioso que é importante você, como líder, como professor da escola sabatina, saber que a primeira escola sabatina dos tempos modernos, com esse nome mesmo, escola sabatina, surgiu com esse cidadão, um alemão, um homem de origem alemã, que morava nos Estados Unidos, Ludwig Hacker. Ele era batista do sétimo dia, e com ele, no estado da Pensilvânia, surgiu a primeira escola sabatina dos tempos modernos. Esta escola funcionou durante um período de mais ou menos quase 40 anos, até ela ser fechada por problemas políticos, a Guerra Civil Americana e assim por diante. Os batistas do sétimo dia, aí vocês vão lembrar um detalhe histórico importante, porque eles têm um vínculo com os adventistas. Lembram alguns detalhes de contribuição dos batistas do sétimo dia para os adventistas? Um deles foi o quê? A descoberta da verdade do sábado. Foi uma batista do sétimo dia que disse para José Bates sobre o sábado, ele disse: está na Bíblia, então tem que guardar. E a partir daí o sábado passou a ser parte da fé adventista, mas veio com os batistas do sétimo dia. Tem um livro escrito por um autor adventista, esse livro não está em português, sobre o legado dos batistas do sétimo dia para os adventistas. Vale a pena conhecer esse detalhe. Muita coisa Deus usou desse pessoal para colocar agora em evidência num movimento que teria extensão e dimensão mundial e do qual você e eu fazemos parte, que é o movimento adventista. Então, depois de Ludwig Hacker, surge então a escola sabatina no movimento adventista. E vocês já sabem disso, que surgiu com um cidadão chamado, lembra o nome? Tiago White, que escreveu a primeira lição no ano 1852, no mês de agosto do ano 1852, 11 anos antes de surgir, de forma assim oficial, a Igreja Adventista do sétimo dia. Então, Tiago White, logo depois do grande desapontamento, preocupado com a situação espiritual dos jovens especialmente, porque imagine vocês, era fácil ser um adventista naqueles dias? Era motivo de bullying. Olha o pessoal que não subiu, subam. Nas escolas eram alvo de chacota, de pilheira, de piada e tudo mais. Então, ser um adventista era se expor ao ridículo. E Tiago White, preocupado, precisamos criar algo, ter algo que fortaleça a fé. E com ele então surgiu na Igreja Adventista o ressurgimento dessa ideia do ensino constante e regular da palavra de Deus. Então surgiu a partir daí a escola sabatina adventista. E chama a atenção, irmãos, para um detalhe significativo. Vejam,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é mais uma igreja, ela é um movimento profético. É um movimento, passa para mim aí, pastor Edilson. A Igreja Adventista não é mais uma, ela é a igreja da profecia, correto? Correto. Então ela não surgiu porque duas pessoas brigaram e ficaram um descontente com o outro, vou criar minha igreja, você fica com a sua. Não. A igreja surgiu como resultado de profunda investigação da Bíblia. Aí tem alguns textos de uma cadeia profética que fala do surgimento de um movimento que levaria a verdade no tempo do fim a todas as nações e assim por diante. E há um detalhe interessante, se você analisar o livro Nisto Cremos, lá tem um capítulo que fala da igreja remanescente. E é interessante lá, há essa declaração, que nós cremos, como adventistas, sermos os continuadores do movimento da reforma protestante. A reforma começou lá, mas a reforma não terminou lá. Deus levanta agora um povo para completar a obra da reforma. E há um detalhe interessante, Ellen White fala que Deus guiou o movimento da reforma protestante. Passa novamente, pastor. E é uma afirmação de Ellen White, ela diz isso várias vezes no livro O Grande Conflito. E como parte dessa direção de Deus no movimento protestante da reforma protestante, melhor dizendo, eles fundaram escolas bíblicas para fortalecer a fé do povo nas verdades da Bíblia. Seria algo casual, agora no surgimento do último movimento profético que terminaria a obra da reforma protestante, que levaria o evangelho eterno a todas as nações, que teria a missão de fazer discípulos de todas as nações, conforme Apocalipse 10, lá diz na profecia, vai e testemunha a outros povos, aquela experiência do livrinho doce na boca e amargo no estômago, vocês conhecem, e se não conhece vai ter que pesquisar, porque nós não vamos ter tempo de entrar nesse campo aí, né? Mas o fato é que ali naquele capítulo da Bíblia, há uma evidência muito clara de que a igreja, no tempo do fim, teria uma obra especial que era fazer discípulo. E isso relembra o mandamento principal da grande comissão dada por Jesus à igreja. E que diz lá o quê? Mateus 20, 28, verso 19. E fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações. Agora vem a pergunta, como é que se faz um discípulo? Nesse campo aí, irmãos, nós temos muita coisa a considerar. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que você entendesse como é que os nossos irmãos no passado, os pioneiros especificamente, como é que os nossos pioneiros entenderam a importância da escola sabatina. Veja, Tiago White, que foi talvez o líder, ele foi presidente da igreja, foi o homem certo. Esse homem morreu de tanto trabalhar, morreu novo, e morreu de sobrecarga de trabalho, mas foi um homem de tanto empreendedorismo, que eu não sei se depois dele surgiu alguém para liderar a igreja com a mesma visão de empreender pelo crescimento da igreja. E Deus usou este homem, e ele, sobre a escola sabatina, diz assim, a escola sabatina é uma escola bíblica para suprir uma necessidade vital, para integrar a igreja dispersa, para incentivar o estudo sistemático, regular e contínuo das Escrituras. Qual era o foco principal da existência de uma escola sabatina, ou que é uma escola bíblica? Era esse aqui, na visão dos pioneiros, ou principalmente de Tiago White. Veja esse mesmo assunto na visão de Flora Plumer. Como eu disse antes, a única mulher a liderar esse departamento na igreja, e o liderou por 36 anos. 36 anos ela atuou como líder. E ela diz assim, através da influência da escola sabatina, crianças estão aprendendo a amar ao Salvador. Muitos jovens estão se unindo à mensagem e formando grupos mais fortes que o ferro. Pais e mães em Israel são fortalecidos e encorajados inquestionavelmente
a escola sabatina é o principal fator para estabelecer, moldar, construir e tornar permanente e firme nossa obra denominacional. Veja o reconhecimento desta líder mundial da escola sabatina acerca do valor e da importância que essa escola tem. Então, querido professor, querida professora, diretores também, quando nós deparamos com esta visão do valor e da importância da escola sabatina e como Deus trouxe isso à tona, nós não podemos olhar para essa estrutura da igreja com um olhar comum. Se esses homens e mulheres de Deus viram a escola sabatina com a importância que o coração tem para o corpo, a importância que ela tem para a igreja, que importância nós deveríamos dar à escola sabatina hoje? O pastor Gerson fez uma abordagem aqui muito apropriada sobre a importância do pastoreio, porque Deus escolheu você para ser um líder nesta escola de moldar mentes, de moldar pessoas, para ser semelhantes a Cristo. Outro aspecto importante acerca da escola sabatina. Esse cidadão, os que estudam a história da igreja, os pastores aqui vão lembrar dele, Dudley Cartwright. Esse cidadão foi um grande líder da escola sabatina, o primeiro presidente da Associação Internacional da Escola Sabatina, e foi o primeiro grande apóstata da igreja. Então a vida dele tem duas fases: antes da apostasia, um homem de Deus; depois da apostasia, um grande apóstata. Ele foi tudo ao extremo. A dedicação a Deus foi topo e depois também uma queda brusca. Mas no período de dedicação a Deus, para entender mais sobre a vida dele, tem um livro em português chamado A Mão de Deus ao Leme, do pastor Enoque de Oliveira, que alguns certamente têm. Lá tem um bom resumo acerca da vida deste homem. E como presidente da Associação Internacional da Escola Sabatina, ele diz assim: a obra da Escola Sabatina é um assunto de grande importância. E deixe-me só contextualizar vocês, irmãos, acerca dessa afirmação dele. Na época, um pastor pastoreava 122 igrejas. Amém, né, pastor William? Era um pastor para aqui é um pastor para 508 membros, é isso, pastor Edilson? Nesta época, era um pastor para 122 igrejas, em média. Sim, em média. E ele diz assim: os nossos pastores estão tão ocupados para abrir novas igrejas que eles não têm tempo de pastorear a igreja. Como é que a igreja vai ser pastoreada? Ele diz assim: a obra da escola sabatina é um assunto de grande importância. Precisamos olhar para a escola sabatina como um meio de salvar nossas crianças e jovens. Esta era a preocupação da liderança da igreja, que tinha esse olhar para o cuidado das pessoas. Não era apenas ter reuniões, mas era cuidar das pessoas. Vejam, o pensamento, por favor, esse cidadão, o nome dele é meio complicado, Goodloe, o H é de Harper Bell. Esse foi um professor, foi talvez o maior gênio que Deus usou na construção dessa estrutura chamada Escola Sabatina. Este homem era um batista, tornou-se adventista e era um professor genial. Ele inovou o sistema de classes por faixa etária, ele que criou os cartões de chamar de Escola Sabatina, classe de professores nasceu com ele. Ele estruturou a Escola Sabatina, porque antes dele era um negócio que não dava quase nem para chamar Escola Sabatina, como nós conhecemos hoje. Exerceu uma influência extraordinária na Escola Sabatina, este homem. E ele disse assim: o principal objetivo da escola sabatina é promover um sério, completo... Vamos ler juntos aqui, irmãos, por favor? Qual era o propósito e qual era a importância da escola sabatina na visão desses líderes? Vamos lá, o que o Bell disse. O principal objetivo da escola sabatina é promover um sério, completo e habitual estudo da palavra de Deus. Tão importante quanto o outro objetivo da escola sabatina é a salvação de almas. É assim que eles entendiam a escola sabatina. Na década que a igreja teve o maior crescimento já registrado.
Poucos pastores, mas um crescimento explosivo, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. A escola sabatina era o carro-chefe, puxava a locomotiva. Esta mulher foi secretária de uma associação, secretária da escola sabatina de uma associação nos Estados Unidos. Ela, no ano 1905, ela escreveu assim: o estudo das lições da escola sabatina, ou das lições, foi preparado para auxiliar pessoas de todas as idades em nossas famílias, oferecendo uma rara oportunidade para reunir diariamente crianças e jovens e encher suas mentes com verdades que lhes serão semelhantes a um muro de proteção em suas associações com o mundo. O que é que poderia manter nossos jovens firmes na fé? Contato com a palavra de Deus. Diária, não é um contato semanal, contato diário com a palavra de Deus. E como o pastor Gerson disse aqui, na minha apresentação não dá tempo, é um assunto mais amplo. Nesta mesma época, 1905 até 1909, depois um pouco mais até 1913, a escola sabatina teve um viés muito forte voltado para centrar a importância da formação espiritual na família. E se você lê Ellen White, o livro Conselho sobre Escola Sabatina, é muito enfatizado esta ideia, a ideia de que a família tem que ter preocupação com esse assunto. Não é um assunto só da igreja, é um assunto também da família. Agora, sobre a importância da escola sabatina, Ellen White, ela escreveu: a obra da escola sabatina é importante, e todos os que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera. Então, ela está falando para quem aqui, irmãos? Todos aqueles que se interessam na verdade, você faz parte disso, deve se esforçar para tornar a escola sabatina próspera. A escola sabatina, quando bem dirigida, possui maravilhoso poder e se destina a realizar uma obra grande. A influência que emana da escola sabatina deve melhorar e fazer o que mais? A igreja. Há na escola sabatina um precioso campo missionário. Toda a igreja é influenciada pela escola sabatina. Veja só, Paulo fala da figura da igreja como a figura de um corpo. Todos os membros são importantes, mas alguns são essenciais. Por exemplo, alguns membros do corpo nós não vemos, mas são vitais. Por exemplo, seu coração, você já viu? O que é que você mais vê do seu corpo? Seu nariz ou seu pulmão? Qual que é mais importante para a sua vida, o nariz ou o pulmão? Dá para sobreviver alguns minutos sem nariz? E sem pulmão? Mas você nunca viu o seu pulmão, e quando vê uma foto mal tirada, que é aquela raio-x lá, que é difícil, só um médico que sabe dizer, não, aqui não está bom, não vê nada quase lá, e tal. Todos os departamentos da igreja são importantes, mas se um deles parar de funcionar, e aqui tem líderes de igreja onde tem vários departamentos que não funcionam, estou certo? Correto. Agora, dá para funcionar uma igreja adventista sem escola sabatina? Então isso aqui, queridos, precisa de atenção máxima, é essencial. O importante não é tão importante quanto o essencial. Aqui é algo essencial. A escola sabatina, Ellen White escreveu, é um campo missionário, e nessa importante obra devemos manifestar muito mais espírito missionário do que se manifestou até aqui. Veja por quê. A influência que emana da escola sabatina deve melhorar e engrandecer a igreja toda. Outro aspecto importante, ela disse, a escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Quem são essas almas aqui que a escola sabatina deve levar a Cristo? Os de fora ou os de dentro? Os dois. Não existe na sua igreja muita gente precisando de ser convertida? E como é que vai ser convertida?
Não é com final de semana com Deus simplesmente, porque isso aí é tipo uma bomba, caiu, passou o efeito. É importante fazer? É essencial? É importante, não deixe de fazer, mas o essencial é o estudo, é o contato constante com a palavra de Deus. Queridos, sobre a importância da escola sabatina, Ellen White disse também: tenho profundo interesse pelas nossas escolas sabatinas através do mundo, pois creio que são um instrumento de Deus para a educação de nossos jovens nas verdades da Bíblia. Se a revelação, por revelação de Deus, Deus disse isso para a igreja, nós não podemos tratar a escola sabatina de forma diferente. Outro aspecto importante da revelação também dada a Ellen White: a escola sabatina é importante ramo do trabalho missionário, não só porque proporciona a jovens e velhos o conhecimento da palavra de Deus, mas por despertar neles o amor por suas sagradas verdades e o desejo de estudá-las por si mesmos. Ensina-os, sobretudo, a regular sua vida por seus santos ensinos. Queridos irmãos, isso aqui nós já podíamos ir embora com essa declaração aqui. A escola sabatina despertar nos jovens e nos idosos, toda a igreja, amor pela palavra de Deus. Eu sou pastor, e aqui há vários colegas que também são, e um pastor tem como trabalho estudar a Bíblia e pastorear o rebanho, mas parte do salário que a igreja nos paga é para estudar, para ter conteúdo para orientar e esclarecer a igreja. E os irmãos podem chegar ao mesmo nível, mas não tem todo o tempo que às vezes nós temos para dedicar ao estudo. Então, posso falar por minha experiência. Das coisas profundas da Bíblia que eu tenho aprendido, boa parte delas é através do estudo da lição da escola sabatina. É um estudo que atinge o intelecto das pessoas mais simples às mais esclarecidas. É algo que Deus instruiu a igreja a desenvolver, não resta dúvida. Agora, queridos, a escola sabatina, no projeto de Deus para a igreja remanescente, ela tem uma missão. A ordem de Cristo para a igreja é fazer discípulos. Esta é a essência da missão da igreja. Isso você conhece. Alejandro Bullion, que todos nós conhecemos, diz assim: fazer discípulos não pode ser simplesmente uma das atividades da igreja, mas o motivo da existência da igreja. Esse cidadão, que morreu novo, 38 anos, mas um dos grandes gênios, morreu preso na época de Hitler, um médico se tornou um teólogo. Ele diz assim: o cristianismo sem o Cristo vivo é inevitavelmente o cristianismo sem discípulo. E o cristianismo sem discípulos é sempre o cristianismo sem Cristo. Percebe o valor crucial do discipulado para a igreja cristã? Agora vem as perguntas. A ordem é fazer discípulo, mas fazer discípulo de quem? É seu ou de Cristo? E como é que se faz um discípulo de Cristo? Como é que se faz um discípulo de Jesus? Vou passar aqui as perguntas aí, as demais. Perdão, já foi muito. Voltei para mim, pastor. Isso, meu amigo, pastor Benhu, foi meu colega de turma, que bom. Isso, volta lá, mas volta um pouquinho. Até aí, obrigado. Então veja, irmãos, como é que respondemos a isso tudo aqui que vocês estão lendo aí? Como formar um discípulo, como é que a formação de discípulo foi demonstrado por Jesus e como foi praticado na igreja apostólica e assim por diante. Como é que se faz um discípulo de Jesus? O processo para formar um discípulo envolve uma relação constante e íntima com ele e sua palavra. Por exemplo, o que é um discípulo? Um seguidor, e o que mais? Um aluno, etc. Neymar Júnior, faz discípulo? Com aquele cabelão
as tatuagens, os dribles e tudo mais. Quando o Mané Garrincha foi um ícone do futebol brasileiro, tinha muita gente que andava assim, ó. Por quê? Porque ele tinha as pernas, isso era o quê? Discipulado. Mas discípulo de quem? Do Mané. O que nós temos como igreja, a missão é de fazer discípulo de Jesus. O Russell Burry, que é conhecido de muitos aqui, pelo menos seus escritos, ele diz assim, que da estratégia desenvolvida por Jesus deve derivar nossa compreensão de como fazer discípulos e assim por diante. E no Novo Testamento, essas são as palavras mais comuns para designar a formação de um discípulo: seguir, ser um aluno, um aprendiz ou imitar alguém. Nós estamos trabalhando mais com essa palavra do meio, aluno ou aprendiz. Aluno de quem e aprender o que desse professor. Então, a forma do discipulado desenvolvida por Cristo, ela é diferente de todas as outras formas. Na época dele, existiram vários modelos discipuladores. Por exemplo, os fariseus tinham discípulos. A Bíblia fala dos discípulos dos fariseus. Platão, que era antes de Cristo, tinha também discípulos de Aristóteles. Tudo era a mesma palavra, matetes, aluno, aprendiz. Então, em que aspecto é diferente o discipulado de Cristo? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil nós entendermos qual é a missão que Deus espera. Me ajude aí, por favor. Então, veja, no Novo Testamento, essa palavra discípulo, que é derivada dessa palavra grega aí que está escrito aí, aparece 260 vezes, mais ou menos, e ela se aplica poucas vezes aos 12, e mais de 90% dela se aplica a outras pessoas que não eram os 12. Então, com isso, Jesus está nos dando uma indicação muito clara de como fazer discípulo. Então, primeiro, na análise desse cidadão, que é um grande teólogo, ele diz assim: o discipulado bíblico não se inicia com alguém se oferecendo para seguir o mestre. É o mestre quem convida aqueles que vão caminhar com ele e que vão aprender dele. Aí nós vamos à Bíblia, porque o discipulado modelado por Jesus, primeiro envolvia um chamado. Esse chamado era feito por Cristo para que a pessoa viesse a Ele e para que tivesse um relacionamento constante com Ele e, na ausência dEle, com um relacionamento com a sua palavra. E quando você se relaciona com a palavra, você está se relacionando com quem? Com Cristo, porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, era a palavra era Deus e etc. Isso é claro lá. O segundo aspecto do discipulado é que o discípulo envolvia também uma comunidade relacional. A pessoa era chamada por Cristo para vir a Ele, e quando vinha a Ele, era inserida agora numa comunidade relacional. Essa comunidade relacional não era um relacionamento ao redor dos jogos, do truco, do dominó ou da pipocada. Podia até ter isso no relacionamento, mas a base era a palavra, o ensino da palavra. E o terceiro aspecto do discipulado, o terceiro passo, é que essa comunidade tinha preocupação em buscar as pessoas de fora para aumentar a comunidade. E aqui, irmãos, nós temos um insight muito interessante acerca da escola sabatina para formar discípulos. Vejam, Marcos capítulo 3, não vai dar tempo lermos, vou só mencionar. Lá diz assim, que Jesus, em Lucas fala que Jesus passou a noite orando, depois chamou aqueles que ele quis. E chamou para quê? Primeiro, para estar com ele. Quem era ele? A palavra encarnada. E depois de estar com ele, o texto diz assim, e agora os enviou para pregar. Ou seja, quem sai para pregar sem ter contato com a palavra, tem o que para ensinar? Então, formar discípulo é primeiro formar pessoas espirituais, que nesse processo de formação, porque quando uma pessoa está sendo gerada espiritualmente, ela não quer ficar calada, ela quer compartilhar. Então, vir a Cristo e ao mesmo tempo ser enviada para compartilhar as boas novas com outros. Em Lucas,
o que mais aparece com respeito ao discipulado, e aqui há alguns versos como exemplo, é a ideia de escutar e obedecer a palavra de Deus. Esse é um fator decisivo na formação de um discípulo. Então, querido professor, se você não é um passador de lição, mas é um pastor de uma pequena igreja, preocupado em, de fato, incentivar essas pessoas a ter amor pela palavra de Deus, você é um discipulador. Porque discípulo de Jesus se faz com a palavra de Jesus. É a palavra que forma discípulos. Nós somos apenas agentes para estimular o conhecimento da palavra. Outro aspecto significativo, João capítulo 8, 15 também, lá diz assim: se permanecerdes em mim e minhas palavras em vós, sereis meus discípulos. Qual é o sentido de ser um discípulo? Permanecer na palavra, permanência na palavra. Em Atos, e aí nós vamos para a conclusão, em Atos, essa perícope aqui da Bíblia é usada para pequenos grupos, mas é um equívoco. Embora possa ser, em aspecto secundário, aplicado dessa maneira, a ênfase desses versos aqui, lá você lembra o que diz lá, e todo dia, fala da igreja primitiva, lembram? Eles permaneciam onde? Permaneciam na doutrina dos apóstolos, doutrina e ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Qual é a ênfase principal disso aí? Primeiro vem a palavra, é a palavra que gera as outras coisas. Sem a palavra não gera unidade. Um junta panelas, onde Deus não está presente, há um potencial muito grande de virar um quebra-pau. O quebra-panelas. Então, a palavra na base é o que leva a desdobrar esses outros elementos que são também importantes e assim por diante. Esse cidadão é o autor da lição atual da Escola Sabatina, Denis Fortin, um dos grandes cérebros da igreja da atualidade. E na lição desse trimestre, você vai encontrar essa nota lá, que eu coloquei aqui. Eu vou pedir que vocês leiam, nós estamos terminando para que fique menos cansativo. É notável que a primeira atividade dessa comunidade de novos crentes foi aprender o ensinamento dos apóstolos. E vamos parar aqui e vocês vão lendo aí somente, porque nosso tempo já praticamente acabou. Veja, irmãos, o discípulo era chamado para ter contato com a palavra e era colocado numa comunidade relacional. O grupo dos 12 era uma comunidade relacional. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, era comum a igreja se reunir nas casas. Por que se reuniu nas casas? Primeiro, porque não tinha igreja. Não era um mandamento que tinha que se reunir nas casas. O princípio era, tem que viver em comunidade. Essa comunidade acontecia ao redor de quê? Da palavra, o ensino dos apóstolos. O tempo não dá aqui para a gente explorar muito isso, mas fica aí o conceito e assim por diante. O programa da Escola Sabatina, Denis Fortin, vamos começar de baixo para cima, ele diz assim: o programa da Escola Sabatina é, sem dúvidas, o mecanismo predominante do discipulado e de educação religiosa na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu concordo, depois de estudar isso aí já razoavelmente bem, concordo com o Fortin, o pastor Fortin. Por quê? A Escola Sabatina na Igreja Adventista é a estrutura que mais está fundamentada na Bíblia Sagrada. Por quê? Tem um texto da Bíblia para incentivar, um texto da lição da Escola Sabatina para incentivar o estudo da Bíblia, quantas vezes por semana? Para quais os públicos da igreja? Como é a expressão do pastor Mário aí? Dos nascendo aos... Os caducando e dos mamando aos caducando. A Escola Sabatina é o único departamento da igreja que envolve esse povo todo, dos mamando aos caducando. Qual o outro departamento que envolve tanta gente assim? E envolve ao redor de quê? Do estudo da
palavra. E discípulo, queridos irmãos, se forma ao redor da palavra. Agora, o que me preocupa hoje é que a maioria dos irmãos não estudam mais a palavra. Então, nós temos quase nada de discípulos, temos muito membro de igreja, que não é a mesma coisa. E concluindo, então, podemos afirmar que o programa da escola sabatina, por possuir essa estrutura de classes para formar um ambiente relacional, para desenvolver o pastoreio, e sem dúvida é o canal para desenvolver o discipulado. E eu quero terminar aqui citando 3 coisas. A escola sabatina, se você ler os manuais da escola sabatina, e o manual da igreja, ela diz assim, que a escola sabatina tem 4 objetivos: incentivar o estudo da Bíblia, incentivar o testemunho à comunidade, testemunhar de Cristo à comunidade, incentivar a confraternização e o companheirismo uns com os outros, e também fortalecer e inspirar a missão mundial da igreja. Por isso, irmãos, a escola sabatina está em total harmonia com o princípio bíblico de fazer discípulos. E eu quero, na conclusão, pastor Benhu, dá um clique aí de novo. Qual é o papel do professor nesse processo de discipular? Só vamos ler, não vamos comentar. Os que ensinam, isso é Ellen White que disse, os que ensinam na escola sabatina devem ter o coração aquecido e avigorado pela palavra de Deus, sendo não somente ouvintes, mas também cumpridores da palavra. Devem alimentar-se de Cristo, como os ramos se nutrem da videira. Os professores devem estudar diligentemente a palavra de Deus, revelando sempre o fato de que estão diariamente aprendendo na escola de Cristo, e são capazes de comunicar a outros a luz que receberam daquele que é grande mestre e a luz do mundo. Ou seja, queridos, na escola de Cristo não tem formatura de discípulos. Quem é discípulo até morrer, porque só um discípulo de Cristo tem coragem de dar a vida por ele. Aqui hoje tem uma formatura, né, pastor Mário? Mas não é de discípulo. Porque um discípulo é um aluno constante. Você é um aluno de Jesus que está ajudando outros a se tornarem alunos dele. Por isso, a revelação que Deus deu à igreja por meio de Ellen White destaca o papel do professor como sendo alguém que tem que estar cavando sempre na Bíblia para ajudar outros a entenderem a importância de ter essa comunhão com Ele através da Bíblia. E mais um clique aí, pastor Benhu, por favor. Os professores, só professor lendo comigo e professora também, vamos ler juntos. Os professores devem sentir sua responsabilidade, aproveitar toda a oportunidade para prestar o melhor serviço, de maneira que o resultado seja a salvação de almas. Tanto professores como alunos devem estar atentos à importância de manifestar diligência e perseverança no estudo da palavra de Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês está aqui. A escola sabatina não é um lugar para entretenimento, para divertir e recrear. Pode ser um ambiente descontraído, mas com a intenção didática de atrair para o estudo da Bíblia. A escola sabatina é o lugar onde crianças e jovens são educados, onde a Bíblia é aberta ao entendimento, é o lugar onde a luz da verdade deve ser comunicada. E Ellen White diz ainda mais, nossas escolas sabatinas devem se tornar mais interessantes. Será que a sua escola sabatina, querido professor, tem que se tornar mais interessante do que é? Ou ela está vazia porque não está sendo interessante? É um assunto pelo qual você orar, porque você foi chamado por Deus para ser um mestre em Israel, não para fazer discípulo de você, mas para levar essas pessoas a Cristo. A lição da escola sabatina é ensinada na escola sabatina, ou as lições ensinadas na escola sabatina, deve ser de molde a iluminar o coração e a mente da igreja. Meus queridos, nós mencionamos aí os 4 objetivos da escola sabatina: estudo da Bíblia,
dar testemunho de Cristo às pessoas da comunidade, fortalecer a comunhão da igreja e inspirar a igreja na missão mundial. Essa é a razão por que existe a escola sabatina. E assim está no manual da igreja desde o ano 2000. Mas essa ideia começou na década de 1880, só que veio sendo formatada e se consolidou a partir de 1974 e pela primeira vez apareceu no manual da igreja no ano 2000. Ellen White, minha pesquisa envolve esse assunto. Para cada um desses objetivos, nós encontramos links muito fortes em Ellen White dizendo que isso é caminho para formar discípulos. Hoje eu não tenho receio de dizer, a escola sabatina é a estrutura que Deus deu para a igreja remanescente no tempo do fim, cumprir a missão que ele apontou em Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A escola sabatina é essa estrutura para fazer discípulos. E você, como professor, é um agente de Deus para esta obra. Que Deus te abençoe. É muita informação, rápido em pouco tempo. Eu espero que tenha ajudado você a pensar um pouquinho na importância dessa escola e na importância da função que você ocupa em resposta a um chamado de Deus. Amém.